O milionário chora ao ouvir mendiga negra contar cura miraculosa para sua filha no hospital. Era uma manhã ensolarada, mas para Leonardo Oliveira, o brilho do sol parecia apenas acentuar a escuridão em seu coração. Ele, um dos homens mais ricos do país, estava com o rosto marcado pela dor. A notícia tinha caído como um raio em um céu claro. Sua filha Milena, seu tesouro mais valioso, estava com uma grave condição cardíaca. Agoniado, ele se perguntava por que nunca notou sinais. Enquanto seu império financeiro crescia, os laços com sua filha se desvaneciam como fumaça ao vento. Naquelas paredes frias do hospital, a realidade era cruel. Milena, com seus olhos grandes e cheios de vida, agora olhava pela janela, seu sorriso se apagando aos poucos. Leonardo observava sua filha, sentindo um nó na garganta e um aperto no peito. O dinheiro não poderia comprar a cura, nem a felicidade que ele sempre associou ao sucesso. Ele sentia um vazio. A luta pela riqueza o afastara de tudo. O foco agora era Milena. Resolveu se afastar dos negócios completamente. Era hora de estar presente. Foi então que, em um dia chuvoso, no abrigo perto do hospital, conheceu Débora, uma garotinha órfã que rapidamente se tornou amiga de Milena. Seu sorriso iluminou a sala como um raio de sol. E Leonardo não pôde deixar de se encantar por sua alegria contagiante. Mas a esperança voltou a brilhar quando a equipe médica mencionou um transplante. Leonardo quase não conseguiu respirar. Milena poderia ser salva. Porém, havia um dilema. Débora, a menina que encheu a vida de sua filha com risos, poderia ser uma doadora compatível. A ideia o atormentava. Como priorizar a saúde de Milena sem esquecer das necessidades de Débora, que também precisava de apoio? A tensão aumentava. Leonardo se lembrava de um trágico acidente que havia ocorrido anos atrás. Uma revelação surgiria, ligando suas famílias de maneiras que ele nunca imaginara. Os murmúrios na comunidade já começavam. Ficava claro que alguém sabia mais do que deveria. Ele olhou para as meninas brincando e, por um momento, sentiu um pingo de esperança misturado com medo. Como a vida poderia ser tão imprevisível? Estrondos inesperados no passado irromperam em sua mente, e a presença de sua ex-esposa, Josefina, começou a apressar velhas emoções que ele pensava ter enterrado. O que estava acontecendo? A vida que ele considerava um jogo de negócios agora se revelava como um labirinto emocional. Agora ele tinha que escolher: salvar sua filha ou apoiar a menina que trazia alegria em tempos sombrios. Enquanto seus pensamentos giravam, Leonardo se viu em uma praia solitária, onde o mar quebrava em ondas sombrias, refletindo sua alma atormentada. O que valia a pena? O que significava estar cercado de amor e apoio realmente? Milena e Débora estavam entrelaçadas em um destino mais complexo do que ele jamais poderia imaginar. E se uma nova crise surgisse? O quê? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto os pensamentos de Leonardo se torciam como tempestade no céu, uma sensação estranha começou a surgir. Ele ainda caminhava na praia, olhos fixos nas ondas agitando-se, quando um telefonema inesperado o trouxe de volta à realidade. O barulho dos gritos das crianças e o som das ondas pareceram desaparecer. Era a enfermeira do hospital. "Senhor Oliveira, precisamos que venha ao hospital agora!" A voz dela soava urgente e tensa. Leonardo sentiu. Ele não compreendia o que poderia ter acontecido. Apenas a imagem da filha lhe vinha à mente. E a de Débora, que agora se tornara crucial na vida de Milena. No hospital, a atmosfera era diferente. O cheiro do álcool e do desinfetante era mais forte, e os rostos dos médicos que encontrou eram sombrios. Ele entrou na sala da sua filha e viu Milena, pálida, conectada a uma série de máquinas. O monitor bipava de forma preocupante. Ao seu lado estava Débora, também com uma expressão assustada, segurando a mão de Milena, quase como uma âncora em tempestade. "O que está acontecendo?" Leonardo perguntou, o pânico lhe apertando o peito. Uma médica se aproximou, a expressão grave. "O transplante não pode esperar. Há uma complicação." As palavras dela foram como um soco no estômago. "Precisamos que vocês tomem uma decisão rápida." Ele olhou para as meninas. A conexão que elas tinham era inegável. Débora, apesar de ser uma órfã, havia trazido um raio de luz à vida de Milena. Mas no fundo de sua mente, uma dúvida se formou. E se Débora não fosse apenas uma amiga? "O que você quer dizer com complicação?" Leonardo impôs-se, sentindo a adrenalina correr. A médica hesitou, como se preparasse alguém para uma verdade dolorosa. "Não temos como fazer o transplante. Por quê? Porque a compatibilidade é mais complexa do que pensávamos. Existe um detalhe que não compartilhamos." Um silêncio palpável tomou conta do ambiente. Leonardo estava em choques. Ele se lembrou das histórias que ouviu, sobre pessoas que estavam conectadas de formas inesperadas. O rosto da médica se iluminou com uma tensão súbita. "O coração doado que poderia salvar Milena pertence a Débora!" As palavras caíram como uma bomba sobre Leonardo. Dizer que ele ficou estarrecido seria um eufemismo. Como isso era possível? Ele olhou para as meninas. A amiga que tinha alegrado a vida de Milena poderia, na verdade, ser a solução que salvaria sua filha. Mas a que custo? "Não, isso não pode ser verdade!" Ele gritou, o desespero transbordando de sua voz. "Você não pode estar falando sério!" A médica suspirou, mas suas palavras soaram frias. "É a única opção, Senhor Oliveira. E o procedimento é arriscado. A decisão é sua." Leonardo se sentiu paralisar. Seu coração estava em pedaços. Ele estava diante da mais cruel das escolhas: salvar sua filha ao custo da vida de uma menina que havia trazido um pouco de luz em seus dias escuros. Como isso era justo! Com o peso de um universo sobre os ombros, ele olhou para Milena. O sorriso que uma vez cheia de vida, agora era apenas uma sombra do que fora. E já Débora, nos olhos enormes, parecia se perguntar sobre seu próprio destino. Os rostos das duas meninas se misturavam em um emaranhado de dor, amor e desespero. O que fazer agora? Leonardo sentiu a areia sob seus pés, mas de repente, a praia parecia distante,
como um eco de um passado que ele não sabia se poderia ter de volta. Ele se afastou, buscando o ar, enquanto o peso daquela escolha se tornava insuportável. Naquele momento, ele soube. Nada na vida poderia prepará-lo para isso. E, enquanto a angústia tomava conta, uma voz distante ecoou em sua mente. E se tudo que ele acreditava saber sobre suas vidas estivesse prestes a desmoronar? Leonardo estava paralisado. O que a médica acabara de dizer ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. O coração de Débora, a menina que trouxera alegria ao seu mundo sombrio, poderia ser a salvação de Milena. Mas a que custo? Ele olhou para as meninas, a pálida Milena e a assustada Débora, e o desespero crescia a cada segundo. Não, isso não pode ser verdade, gritou, a voz embargada, sentindo um frio na espinha. Ele queria entender, precisava entender. A médica respirou fundo, seu olhar desviando. Na verdade, Sr. Oliveira, não é apenas a compatibilidade do coração. Há algo que precisamos discutir sobre a origem de Débora. O mundo ao redor começou a girar lentamente. O coração dele batia em descompasso. Médica olhou de novo para ele, seus olhos cheios de uma preocupação que o deixou inquieto. Ele sentia o peso de algo grande prestes a ser revelado. O que você quer dizer? A voz de Leonardo saiu como um sussurro, temendo a resposta. Durante os exames, encontramos um registro que muda tudo. Débora não é apenas uma menina órfã. Ela fez uma pausa, deixando que a tensão crescesse. Ela é sua filha, Leonardo! O chão pareceu desaparecer sob seus pés. A realidade de seu mundo de opulência e luta interior estremeceu. Ele não conseguia respirar. Débora, sua filha? Como isso era possível? Ele olhou para as duas meninas, a confusão se misturando com a incredulidade. Olhou para Milena e viu o mesmo medo em seus olhos. Como isso mudaria tudo? Não! Isso não pode ser verdade, insistiu, a voz trêmula. Os testes de DNA mostram compatibilidade total. Ela foi colocada para adoção após um acidente. E o registro dela era escondido. Ela foi adotada por outra família, mas essas informações se conectam diretamente a você. E a médica hesitou, preparando-se para as consequências da verdade que estava prestes a soltar. E você nunca soube. Leonardo sentiu como se tivesse sido atingido por um furacão. Um turbilhão de emoções explodiu dentro dele. Tudo o que pensava saber estava agora em disputa. Não é apenas a dor de perder sua filha, ou o dilema moral de salvar uma vida. Era a descoberta de que ele tinha outra filha, uma que ele nunca teve a chance de reconhecer ou amar. Os murmúrios na sala se tornaram uma cacofonia ensurdecedora. Olhou para Débora, a menina que ele via em meio à desgraça, que tinha sido a luz na escuridão de Milena. Como ele poderia ter desprezado a vida de uma filha? Ele se sentiu mal por dentro, lutando contra a culpa que ameaçava engoli-lo. O que você vai fazer? A médica cortou o silêncio, o olhar sério e intenso. A pergunta flutuou na sala. Leonardo estava diante de uma decisão maior ainda. Ele poderia salvar Milena ao custo da vida de Débora, que agora sabia que era sua filha. Mas ele estava prestes a incitar mais dor, uma escolha que poderia destruir não apenas sua filha biológica, mas também a filha que ele acabou de descobrir. As duas vidas, entrelaçadas de forma tão intensa. Respirou fundo, buscando coragem, enquanto a luz fria do hospital iluminava o desastre emocional que ele estava experimentando. Com as mãos tremendo, ele olhou novamente para as meninas.
A esperança e o medo dançavam em seus olhos. Decidir se iria agir ou não em um momento tão decisivo. Ele ficou paralisado, perdido em suas emoções traumatizadas. E o que a vida reservava agora? As sombras do passado estavam mais próximas do que nunca. E naquele instante, uma nova onda de gritos ecoou pelos corredores do hospital. Alguém corria apressado, e Leonardo soube que algo mais estava prestes a acontecer. O que ele ainda não sabia mudaria todos eles para sempre. Leonardo estava paralisado. O que a médica acabara de dizer ecoava em sua mente, como um tambor ensurdecedor. O coração de Débora, a menina que trouxera alegria ao seu mundo sombrio, poderia ser a salvação de Milena. Mas a que custo? Ele olhou para as meninas, a pálida Milena e a assustada Débora, e o desespero crescia a cada segundo. Não, isso não pode ser verdade, gritou, a voz embargada, sentindo um frio na espinha. Ele queria entender, precisava entender. A médica respirou fundo, seu olhar desviando. Na verdade, Sr. Oliveira, não é apenas a compatibilidade do coração. Há algo que precisamos discutir sobre a origem de Débora. O mundo ao redor começou a girar lentamente. O coração dele batia em descompasso. A médica olhou de novo para ele, seus olhos cheios de uma preocupação que o deixou inquieto. Ele sentia o peso de algo grande prestes a ser revelado. O que você quer dizer? A voz de Leonardo saiu como um sussurro, temendo a resposta. Durante os exames, encontramos um registro que muda tudo. Débora não é apenas uma menina órfã. Ela fez uma pausa, deixando que a tensão crescesse. Ela é sua filha, Leonardo. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. A realidade de seu mundo de opulência e luta interior estremeceu. Ele não conseguia respirar. Débora, sua filha? Como isso era possível? Ele olhou para as duas meninas, a confusão se misturando com a incredulidade. Olhou para Milena e viu o mesmo medo em seus olhos. Como isso mudaria tudo? Não, isso não pode ser verdade! Insistiu, a voz trêmula. Os testes de DNA mostram compatibilidade total. Ela foi colocada para adoção após um acidente, e o registro dela era escondido. Ela foi adotada por outra família, mas essas informações se conectam diretamente a você. E a médica hesitou, preparando-se para as consequências da verdade que estava prestes a soltar. E você nunca soube. Leonardo sentiu como se tivesse sido atingido por um furacão. Um turbilhão de emoções explodiu dentro dele. Tudo o que pensava saber estava agora em disputa. Não era apenas a dor de perder sua filha, ou o dilema moral de salvar uma vida. Era a descoberta de que ele tinha outra filha, uma que ele nunca teve a chance de reconhecer ou amar. Os murmúrios na sala se tornaram uma cacofonia ensurdecedora. Olhou para Débora, a menina que ele via em meio à desgraça, que tinha sido a luz na escuridão de Milena. Como ele poderia ter desprezado a vida de uma filha? Nisso, um alvoroço se formou na porta. Um grupo de médicos e enfermeiros entrou correndo, com rostos pálidos e olhos arregalados. Era uma emergência. Leonardo não sabia o que pensar. Ele se virou, sentindo o corpo tremer. E foi quando a porta se abriu novamente e uma figura familiar surgiu. Era Josefina, sua ex-esposa. Ela entrou ofegante, os cabelos descontrolados, a expressão de pavor estampada no rosto.
Leonardo ficou chocado. O que ela estava fazendo aqui? Leonardo! Ela gritou, correndo até ele, quase sem fôlego. Você precisa saber. Algo aconteceu com Débora. O coração de Leonardo afundou. O que mais poderia acontecer? Ele não estava pronto para mais essa revelação. A médica olhou para Josefina, confusa. O que você quer dizer, Josefina? Perguntou ela, agora interessada na conversa. A adoção não foi normal. Na verdade, ela hesitou, como se as palavras fossem uma lâmina afiada. Essa não é a primeira vez que a vida de Débora está em risco. Há uma conexão mais profunda entre nós três. O que você pensa saber é só a ponta do iceberg. Leonardo estava paralisado, o olhar fixo em Josefina. O que era isso? A verdade estava despedaçando sua compreensão de tudo. Que conexão era essa? Suas mãos tremiam enquanto ele forçava a mente a raciocinar, buscando um entendimento que parecia inalcançável. Todo esse tempo, o que você não me contou? Ele perguntou, a voz embargada. Josefina olhou profundamente nos olhos dele. Há mais em jogo. O coração de Débora. O passado dela está ligado a algo que pode mudar tudo. Ele sentiu a intensidade da revelação nas palavras dela. Que segredos ainda estavam por vir? Leonardo estava prestes a descobrir que não apenas o destino de Milena e Débora estava em jogo, mas também os segredos enterrados de sua própria história. E enquanto a confusão se instalava, uma última pergunta pairou no ar. Quem realmente eram aquelas meninas para ele? Leonardo estava paralisado. O coração dele. Agora, uma bagunça de emoções. Batia descompassado. O que Josefina acabara de dizer ecoava pela sala, fazendo cada segundo parecer uma eternidade. Ele olhou de um lado para o outro, confuso e apreensivo. A expressão da médica, a tensão na voz de Josefina. Esse não era o tipo de revelação que se espera em um momento já tão crítico. O que você quer dizer com conexão mais profunda? Perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Josefina respirou fundo, os olhos transbordando de preocupação. Lembra daquela noite em que tudo aconteceu? O acidente não foi apenas um acidente. Ele se lembrou agora da dor fria da perda, os braços abertos para abraçar o vazio. Josefina continuou. O que eu escondi de você foi exatamente isso. O acidente envolvia mais do que só você e eu. A conexão entre nós três, na verdade, é muito mais antiga e complexa do que você imagina. Um grito ecoou pelos corredores do hospital. Sonhos, esperanças e amores foram interrompidos. Leonardo virou-se ao som. A respiração dele se acelerou, como se um relâmpago houvesse cortado o silêncio. O pânico no olhar dos enfermeiros e médicos, que entraram correndo em sua direção, só fez aumentar seu desespero. O que aconteceu? Ele gritou, quase sem voz, quando um médico se aproximou. Ofegante. Temos uma emergência. A menina... O médico hesita, o rosto pálido. Débora sofreu uma reação alérgica. Precisamos operá-la imediatamente. O chão sob os pés de Leonardo parecia desmoronar. Olhou para Josefina, que agora estava com os olhos arregalados, a boca aberta em choque. O coração de Débora, a esperança, a luz na vida de Milena. E agora ela estava em perigo. Ele tinha que decidir, mas a urgência esmagava-o. Nós não podemos perder mais tempo! Implorou Leonardo, a voz se quebrando pelo desespero. O que você precisa de mim?
O médico apontou para a porta. Você precisa nos deixar trabalhar, mas não podemos garantir que... Ele hesitou. As palavras não saíam. Leonardo sentiu um nó se formar na garganta. Se Débora não sobrevivesse... Milena! Ele olhou para sua filha, pálida na cama do hospital, conectada a fios e máquinas. E agora tinham revelações chocantes que não faziam sentido com o tempo correndo contra eles. Não, não pode ser assim! Ele gritou, desejando que tudo fosse apenas um pesadelo. Mas uma voz, bem baixa e suplicante, interrompeu seus pensamentos. Era Débora, quase sem forças. Papai! A palavra fez o coração de Leonardo acelerar. Ele nunca tinha esperado ouvir isso dela. Ansiava por isso, e agora tudo parecia se desmoronar. Você precisa ficar bem, por favor! Ele se aproximou, segurando a mão dela, e nesse momento de desespero, o toque dela fez um estalo em sua mente. Era como se um fio invisível o conectasse a ela de forma que ele nunca imaginou ser possível. Há algo que você ainda não entendeu. Débora respirou, a voz fraca. A verdade é que não somos apenas um acaso. A razão pela qual eu cheguei até Milena, eu sou mais do que você imagina. Este coração não é só um órgão. Nesse instante, tudo virou. A atmosfera fria do hospital se encheu de algo sobrenatural. O coração de Débora começou a falhar. As máquinas emitiram alertas, barulhos e bips contínuos que ecoavam como relâmpagos em uma tempestade. Leonardo estava atrás de Débora. Sua mente girava, e ele viu Josefina se afastar. A expressão em seu rosto mudou de preocupação para algo mais profundo, como se ela tivesse percebido algo que ele não estava entendendo. Então, sem aviso, uma lágrima escorreu pelo rosto de Josefina, e ela murmurou: Você precisa saber, as respostas que tanto busca podem estar mais perto do que você imagina. A vida é um círculo, e nós estamos todos nele. Leonardo sentiu um frio na espinha. A revelação que estava prestes a acontecer poderia transformar tudo o que ele acreditava saber em cinzas. Ele olhava para as duas garotas que representavam tudo o que ele queria: felicidade, amor, conexão. E o futuro parecia cada vez mais incerto. O que ele faria agora, quando a verdade estava prestes a surgir como uma tempestade? Antes que ele pudesse pensar, as portas do corredor se abriram novamente. O médico que havia se afastado retornou, a expressão grave e as palavras prontas para mudar tudo. Leonardo segurou a mão de Débora, tentando encontrar força. O que mais poderia acontecer? E enquanto o tumulto no hospital crescia, uma pergunta pairava no ar, pesada como um fardo. Quem realmente eram aquelas meninas para? O que ele não sabia era que a resposta destruiria as bases de tudo que ele acreditava ser sua vida. Leonardo estava paralisado. O coração dele, agora uma bagunça de emoções, batia descompassado. O que Josefina acabara de dizer ecoava pela sala, fazendo cada segundo parecer uma eternidade. Ele olhou de um lado para o outro, confuso e apreensivo. A expressão da médica, a tensão na voz de Josefina. Esse não era o tipo de revelação que se espera em um momento já tão crítico. O que você quer dizer com conexão mais profunda? Perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Josefina respirou fundo, os olhos transbordando de preocupação. Lembra daquela noite em que tudo aconteceu? O acidente não foi apenas um acidente. Ele se lembrou agora da dor fria da perda. Os braços abertos para abraçar o vazio.
Josefina continuou: o que eu escondi de você foi exatamente isso. O acidente envolvia mais do que só você e eu. A conexão entre nós três, na verdade, é muito mais antiga e complexa do que você imagina. Um grito ecoou pelos corredores do hospital. Sonhos, esperanças e amores foram interrompidos. Leonardo virou-se ao som. A respiração dele se acelerou como se um relâmpago houvesse cortado o silêncio. O pânico no olhar dos enfermeiros e médicos que entraram correndo em sua direção só fez aumentar seu desespero. O que aconteceu? Ele gritou, quase sem voz, quando um médico se aproximou, ofegante. Temos uma emergência! A menina, o médico hesita, o rosto pálido. Débora sofreu uma reação alérgica. Precisamos operá-la imediatamente. O chão sob os pés de Leonardo parecia desmoronar. Olhou para Josefina, que agora estava com os olhos arregalados, a boca aberta em choque. O coração de Débora, a esperança, a luz na vida de Milena, e agora ela estava em perigo. Ele tinha que decidir, mas a urgência esmagava-o. Nós não podemos perder mais tempo, implorou Leonardo, a voz se quebrando pelo desespero. O que você precisa de mim? O médico apontou para a porta. Você precisa nos deixar trabalhar, mas não podemos garantir que... Ele hesitou. As palavras não saíam. Leonardo sentiu um nó se formar na garganta. Se Débora não sobrevivesse... Milena. Ele olhou para sua filha, pálida na cama do hospital, conectada a fios e máquinas. E agora tinham revelações chocantes que não faziam sentido com o tempo correndo contra eles. Não! Não pode ser assim! Ele gritou, desejando que tudo fosse apenas um pesadelo. Mas uma voz, bem baixa e suplicante, interrompeu os seus pensamentos. Era Débora, quase sem forças. Papai! A palavra fez o coração de Leonardo acelerar. Ele nunca tinha esperado ouvir isso dela. Ansiava por isso e agora tudo parecia se desmoronar. Você precisa ficar bem, por favor. Ele se aproximou, segurando a mão dela, e nesse momento de desespero, o toque dela fez um estalo em sua mente. Era como se um fio invisível o conectasse a ela de forma que ele nunca imaginou ser possível. Há algo que você ainda não entendeu. Débora respirou, a voz fraca. A verdade é que não somos apenas um acaso. A razão pela qual eu cheguei até Milena? Eu sou mais do que você imagina. Este coração não é só um órgão. Nesse instante, tudo virou. A atmosfera fria do hospital se encheu de algo sobrenatural. O coração de Débora começou a falhar. As máquinas emitiram alertas, barulhos e bips contínuos que ecoavam como relâmpagos em uma tempestade. Leonardo estava atrás de Débora. Sua mente girava e ele viu Josefina se afastar. A expressão em seu rosto mudou de preocupação para algo mais profundo, como se ela tivesse percebido algo que ele não estava entendendo. Então, sem aviso, uma lágrima escorreu pelo rosto de Josefina e ela murmurou: Você precisa saber. As respostas que tanto busca podem estar mais perto do que você imagina. A vida é um círculo e nós estamos todos nele. Leonardo sentiu um frio na espinha. A revelação que estava prestes a acontecer poderia transformar tudo o que ele acreditava saber em cinzas. Ele olhava para as duas garotas que representavam tudo o que ele queria. Felicidade, amor, conexão, e o futuro parecia cada vez mais incerto. O que ele faria agora, quando a verdade estava prestes a surgir como uma tempestade? Antes que ele pudesse pensar, as portas do corredor se abriram novamente.
O médico que havia se afastado retornou, a expressão grave e as palavras prontas para mudar tudo. Leonardo segurou a mão de Débora, tentando encontrar força. O que mais poderia acontecer? E enquanto o tumulto no hospital crescia, uma pergunta pairava no ar, pesada como um fardo. Quem realmente eram aquelas meninas para ele? Então o médico tomou coragem e, em um ato súbito e inesperado, revelou: Senhor Oliveira, as redes de adoção não eram transparentes como deveriam ser. Débora não é apenas uma doadora compatível. As amostras de sangue revelaram que, na verdade, ela é irmã gêmea de Milena. O mundo de Leonardo desmoronou. Ele sentiu a terra sob seus pés tremer. As duas meninas. E se a ligação mais profunda não era apenas uma questão de laço emocional, mas de sangue? A conexão deles sempre fora mais próxima do que imaginavam. Ele olhou para as duas meninas, o coração se partido em 1000 pedaços. O que isso significava? Ele tinha não apenas uma, mas 2 filhas para proteger. E agora, a verdadeira natureza daquelas revelações parecia mais intensa e devastadora do que ele jamais poderia prever. A confusão pairava no ar e a dúvida começava a se enraizar em sua mente. O que mais seria revelado? O que ele ainda não sabia sobre o passado? O médico tomou coragem e, em um ato súbito e inesperado, revelou: Senhor Oliveira, as redes de adoção não eram transparentes como deveriam ser. Débora não é apenas uma doadora compatível. As amostras de sangue revelaram que, na verdade, ela é irmã gêmea de Milena. O mundo de Leonardo desmoronou. Ele sentiu a terra sob seus pés tremer. As duas meninas eram irmãs? E se a ligação mais profunda não era apenas uma questão de laço emocional, mas de sangue? A conexão deles sempre fora mais próxima do que imaginavam. Ele olhou para as duas meninas, o coração se partidos em 1000 pedaços. O que isso significava? Ele tinha não apenas uma, mas 2 filhas para proteger. E agora a verdadeira natureza daquelas revelações parecia mais intensa e devastadora do que ele jamais poderia prever. A confusão pairava no ar e a dúvida começava a se enraizar em sua mente. O que mais seria revelado? O que ele ainda não sabia sobre o passado? Então o médico tomou coragem e, em um ato súbito e inesperado, revelou: Senhor Oliveira, as redes de adoção não eram transparentes como deveriam ser. Débora não é apenas uma doadora compatível. As amostras de sangue revelaram que, na verdade, ela é irmã gêmea de Milena. O mundo de Leonardo desmoronou. Ele sentiu a terra sob seus pés tremer. As duas meninas eram irmãs? E se a ligação mais profunda não era apenas uma questão de laço emocional, mas de sangue? A conexão deles sempre fora mais próxima do que imaginavam. Ele olhou para as duas meninas, o coração se partidos em 1000 pedaços. O que isso significava? Ele tinha não apenas uma, mas 2 filhas para proteger. E agora a verdadeira natureza daquelas revelações parecia mais intensa e devastadora do que ele jamais poderia prever. A confusão pairava no ar e a dúvida começava a se enraizar em sua mente. O que mais seria revelado? O que ele ainda não sabia sobre o passado? Nesse instante tenso, um alvoroço começou a ecoar pelos corredores do hospital. Um grupo de médicos e enfermeiros entrou em frenesi, e um deles, com o rosto pálido e os olhos arregalados, gritou: Precisamos de todos os disponíveis para a emergência!
Uma paciente ao nosso conhecimento está em estado grave. É a Débora. O coração de Leonardo disparou. Todos se voltaram para ele e a confusão se transformou rapidamente em pânico. Ele gritou, sua voz soando desesperada. O que foi que aconteceu? O que houve com ela? Precisamos de autorização imediata para a cirurgia. Uma enfermeira disse, esbaforida. Ela teve uma reação severa e precisa de um procedimento de emergência. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. A vida de sua filha, que ele mal conhecia, estava em risco. Ele olhou para Milena e viu o medo refletido em seu olhar. O tempo parecia congelar. Senhor, precisamos do seu consentimento. O médico repetiu, ansioso. E em meio ao turbilhão de emoções e revelações, uma verdade começou a se formar na mente de Leonardo. Ele se lembrou de algo que tinha guardado, um segredo que ele pensou que era apenas um resquício da dor. Ele lançou um olhar penetrante para Josefina. Quando foi a última vez que você realmente me disse a verdade sobre o acidente? Ela hesitou, a expressão no rosto mudando de preocupação para a mais pura desolação. Leonardo, isso é o que venho tentando evitar. Antes que pudesse terminar, uma sirene ecoou pelos corredores. E tiltos se viraram, o estardalhaço crescendo. Leonardo sentiu um frio percorrer sua espinha. Uma equipe de paramédicos chegou correndo e as portas se abriram com um estrondo. Um homem entrou quase inconsciente, envolto em um manto de... O que cada um deles escondia? E como todo o seu mundo se entrelaçava em uma única noite de trágicos eventos, ele sentiu como se tudo estivesse prestes a se desmoronar. E cada pergunta que surgia em sua mente parecia mais confusa que a anterior. No meio de tantas revelações, ele percebeu que sua vida inteira estava em uma linha tênue e a verdade mais profunda poderia mudar tudo para sempre. O que mais poderia acontecer? E quem realmente eram aquelas meninas para ele? Leonardo estava paralisado. O coração batia descompassado. A realidade girava ao seu redor. As palavras do médico ecoavam em sua mente como um eco insuportável. Irmãs gêmeas? A ideia parecia absurda, mas o olhar sério do médico não deixava espaço para dúvidas. Olhou para as meninas e tudo o que pensava saber começou a desmoronar. Então, de repente, os gritos cortaram a tensão que pairava no ar. Daniel, seu cunhado, estava sendo levado para dentro, cercado por enfermeiros. O rosto dele estava coberto de sangue e uma expressão de dor extrema se instalava em seus traços. Leonardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Ele não conseguia entender. O que aquele acidente tinha a ver com Débora e Milena? O que aconteceu com ele? Gritou, dirigindo-se a um dos enfermeiros, sua voz tremendo. Ele sofreu um acidente de carro, respondeu o enfermeiro, sem se deter. Está estável, mas a situação é crítica. A tensão no ar aumentou como uma tempestade prestes a estourar. Leonardo mal teve tempo de processar a nova notícia quando um outro médico, ansioso, surgiu à sua frente. Senhor Oliveira, precisamos que você tome uma decisão agora. A situação de Débora é grave. Se não operarmos imediata e urgentemente, ela não vai sobreviver. A voz do médico era calma, mas o olhar era de desespero. Os recursos da medicina moderna estavam nas mãos dele e a vida de suas filhas estava em risco. Leonardo olhou para Milena, pálida e frágil. Não podia perder mais uma filha, não após descobrir que havia outra na sua vida. Sentiu um nó na garganta, o peso da responsabilidade se tornando insuportável. Mas, e Daniel? Ele, começou a dizer, se sentindo dividido. Josefina, que estava ao seu lado, gritou.
Ele é nossa única chance. Se você não decidir agora, pode perder ambas. As palavras dela foram como um tapa na cara, mas Leonardo não conseguia processar. Ele olhou de Débora a Milena, angustiado. Como escolher entre duas vidas que significavam tudo para ele? Nesse momento, ele teve uma visão turva, muito distante. Ele lembrou da noite fatídica do acidente, da dor que o acompanhava desde então. Como tudo isso se encaixava? Então, uma enfermeira apressada entrou pela porta, com um brilho de esperança nos olhos. Temos uma atualização crucial. Senhor Oliveira, uma possível doadora foi encontrada para Milena. O coração de Leonardo disparou. Uma possibilidade. Um pássaro no meio da tempestade. Mas por que ele não tinha pensado nisso antes? Com o mundo desmoronando ao seu redor, ele mal teve tempo de se alegrar. Mas e Débora? Perguntou, atordoado. O que significava essa nova informação? A enfermeira hesitou. A doadora é uma pessoa muito próxima de vocês. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Todos na sala fixaram os olhos na enfermeira, esperando sua resposta. Leonardo começou a sentir um frio na barriga. O que ela estava prestes a dizer? A doadora é Josefina. As palavras dela caíram como uma bomba explodindo em sua mente. Leonardo olhou para Josefina, o choque estampado em seu rosto. O que isso significava? Ele sentiu que o mundo ao seu redor havia parado. Como poderia ser possível? A mulher que um dia amou, a mãe de Milena, agora era uma potencial salvadora. Não, sussurrou, a realidade dela o abafando. Josefina, com lágrimas nos olhos, respondeu: Leonardo, eu nunca quis que isso acontecesse. Mas você precisa entender, tudo o que estamos fazendo agora é por elas. Tudo o que eu tenho passado, as escolhas que tomei, tudo nos trouxe até aqui. As luzes do hospital pareciam surdas à tempestade de emoções que se desenrolava. O tempo estava escasso, e a verdade sobre o passado começou a se entrelaçar no presente de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Eu não posso ser o responsável por decidir. Ele gritou, sua voz cheia de agonia. Em meio ao caos, havia uma pergunta mística se formando na sua mente. Até onde você iria para salvar aqueles que amava? Ele se sentiu perdido, sem saber que direção seguir. E enquanto o drama tomava conta do ambiente, uma nova reviravolta se anunciou. Entre os gritos de socorro e o som incessante dos monitores, Leonardo percebeu que a vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais poderia surgir das sombras do seu passado? O que mais ele não sabia sobre a vida que sempre pensou ter controlado? E sob qual custo ou por que preço a verdade viria à luz? Os braços do tempo se fechavam e a resposta estava prestes a escapar. O médico tomou coragem. Em um ato súbito e inesperado, revelou: Senhor Oliveira, as redes de adoção não é. Débora não é apenas uma doadora compatível. As amostras de sangue revelaram que, na verdade, ela é irmã gêmea de Milena. O mundo de Leonardo desmoronou. Ele sentiu a terra sob seus pés tremer. As duas meninas eram irmãs? E se a ligação mais profunda não era apenas uma questão de laço emocional, mas de sangue? Ele olhou para as meninas, o coração se partindo em 1000 pedaços. O que isso significava? Ele tinha não apenas uma, mas 2 filhas para proteger. Mas antes que ele pudesse processar, o barulho nas portas à sua frente explodiu. Enfermeiros entraram às pressas.
a preocupação estampada em seus rostos. Uma mulher, aos 40 anos, com expressão grave, empurrou os médicos que se agrupavam na porta. Era a chefe da equipe médica. Precisamos que todos se movam. Ela gritou, com a voz firme. A menina precisa de cirurgia imediata. A situação de Débora é crítica. Leonardo quase desmaiou. No meio daquele caos, todo o seu ser gritava por ação. Mas como decidir? Ele olhou para Milena e viu o medo refletido em seu olhar. O tempo parecia congelar. O silêncio se estendeu como um cordão umbilical em meio ao tumulto. Senhor, precisamos do seu consentimento. O médico repetiu, ansioso. Josefina pegou a mão de Leonardo, seus olhos cheios de lágrimas. Você precisa decidir agora! Implorou. O peso da escolha estava prestes a esmagar Leonardo. Ele estava prestes a pedir um milagre, quando um som estrondoso ecoou do corredor. O coração de Leonardo disparou. O que mais poderia acontecer? E então, a mulher que estava à frente, plenamente concentrada na situação, parou como se tivesse recebido um choque. O que foi isso? Ela perguntou, virando-se rapidamente. Leonardo sentiu um arrepio na espinha. O laçavam como um soldado, e ao seu redor, o pânico crescia. A enfermeira apressada entrou novamente pelo corredor com uma expressão de horror. Senhora, temos uma situação de emergência. A equipe de resgate trouxe alguém. Bum! E sua voz falhou. Olhos arregalados encarando os outros. O peso da tensão pairava no ar. Quem? Leonardo interrompeu, sentindo uma ansiedade pulsante. É o pai de Débora. O homem que acreditávamos estar em uma situação separada. A enfermeira respirou fundo, e suas palavras soaram como uma domba. Silêncio ensurdecedor. O estômago de Leonardo afundou. O que isso significava? O que mais havia de errado? Olhou para Josefina, sem acreditar. Não podia ser. O homem que havia se afastado dos problemas. O homem que ele não queria enfrentar. O médico sentou-se no pando. Um abalo animal. O que você quer dizer com pai de Débora? Perguntou. A incredulidade enraizada nas palavras. Ele era parte daquela noite. A enfermeira hesitou novamente, enquanto o ambiente vibrava em murmúrios. Leonardo deu um passo para frente. O que você está dizendo? Como ele se conecta a tudo isso? Ela hesitou por um momento, mas então continuou. Tudo se conecta. O acidente que envolveu você e Josefina era por causa dele. Ele estava dirigindo. Ele olhou para as meninas, pensando em tudo o que havia acabado de descobrir. A vida deles estava um caos, e essa nova revelação apenas jogou mais lenha na fogueira. O que isso significa, realmente? Ele perguntou. As duas estão ligadas mais do que você imagina. Débora não é só uma irmã gêmea. Trata-se de uma linhagem familiar que estava escondida, e você se vê no meio disso tudo. A enfermeira respondeu, a voz transbordando em temor. Um frio percorreu a coluna de Leonardo. Ele sentiu que havia sido puxado para uma tempestade que não conseguia controlar. Tudo parecia terrores de uma realidade tortuosa. E então, a jornada dele de riqueza e poder tornou-se um labirinto de erros e segredos. E neste momento trágico, Leonardo sabia que havia sido um jogo que misturou o amor e a dor de um jeito que ele jamais poderia compreender. As urgências do hospital começaram a se desfocar, e ele se sentiu como um mero espectador em um drama aterrador. Se a vida de Débora estava em risco, se a verdade agora era um peso insuportável, ele tinha que decidir o que faria. E a pergunta ficou ecoando na mente dele. Qual seria o custo da verdade? O que realmente se escondia atrás de cada fragmento de dor e amor que já havia sentido?
A catástrofe estava apenas começando, e cada decisão iria moldar o futuro dele e das meninas para sempre. A sala do hospital estava em total caos. Leonardo mal conseguia processar as informações. A revelação de que Débora era sua filha, irmã de Milena. O que fazer? Ele olhou para as duas meninas, cada segundo se arrastando, cada batimento cardíaco pesando como uma tonelada. O pânico se instalou em seu peito e a urgência da situação ficou insuportável. "Precisamos decidir!" gritou a médica, interrompendo seus pensamentos. "O tempo está se esgotando." Leonardo respirou fundo, o suor escorrendo pela sua testa. Ele viu o olhar aterrorizado de Milena, seu sorriso apagado e a fragilidade de Débora, quase invisível sob a pressão. Era uma escolha entre a razão e o amor. Uma escolha entre salvar sua filha biológica ou sua filha gêmea desconhecida. "Façam a cirurgia em Débora. Ela é minha filha!" declarou, a voz firme e cheia de emoção. Não havia tempo para dúvidas ou inseguranças. Ele precisava proteger aquelas que amava, mesmo que as revelações continuassem a varrer seu chão sob seus pés. Josefina engoliu em seco. Seus olhos brilhavam com lágrimas misturadas de orgulho e dor. "Eu orei você, Leonardo. Esta é a hora de mostrarmos a elas o que realmente é a família." As enfermeiras correndo, os médicos preparando tudo, e Leonardo viu Milena, que ainda estava agitada. As máquinas ao redor dela começavam a apitar em um ritmo frenético. Ele se agachou ao lado da cama de Milena, segurando sua mão delicadamente. "Papai está aqui, tá? Vamos ficar bem. A Débora vai ser operada e em breve vocês estarão juntas novamente. Eu prometo." Ele mal conseguia controlar a própria voz, mas o olhar dela o acalmou um pouco. Os minutos passaram como horas. E a equipe médica trabalhou incessantemente. Leonardo e Josefina aguardaram, uma tensão palpável no ar. Cada passo apressado, cada murmúrio entre os profissionais deixava seus corações mais ansiosos. Quando finalmente o médico voltou, a expressão dele era de esperança. A cirurgia de Débora foi um sucesso. "Ela está fora de perigo!" Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Leonardo sentiu o peso ser aliviado de seus ombros. Ele virou-se para Josefina, um sorriso de alívio quebrando as barreiras que se formaram entre eles ao longo do tempo. "E Milena, o que houve?" indagou, a preocupação voltando. "Ela está indo bem. Precisamos monitorá-la, mas os sinais vitais são estáveis", disse o médico. Leonardo olhou para as meninas. Agora havia uma glória inesperada no ar tenso. Ele se lembrou de todas as escolhas erradas que o levaram àquela situação. As oportunidades que perdeu de estar presente na vida das filhas. Mas agora havia uma chance. A vida deles estava interligada de um jeito que ele nunca poderia imaginar. No dia seguinte, Leonardo se sentou ao lado de Débora. Ela abriu os olhos. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto. "Papai?" perguntou a voz suave. "Estou aqui, minha filha. Você é um verdadeiro milagre e não sairei mais da sua vida." Josefina se aproximou e juntos formaram uma nova família. Uma família que enfrentou os desafios e que aprendera que a vida é mais do que dinheiro, status e batalhas de egos. Era sobre amor, sacrifício e a beleza do laço que une um pai às suas filhas. Mas há sempre mais a dizer. Há sempre mais perguntas a serem feitas.
E enquanto ele refletia sobre seu novo início, sentiu uma onda de expectativas. O passado ainda pesava na balança, e a vida deles estava cheia de possibilidades. O que viria a seguir? Agora, sentindo que a verdade sobre suas vidas estava em constante evolução, ele olhou para o futuro, e a matriz do amor se reconfigurava a cada dia. E antes de tudo isso acabar, aqui vai uma mensagem importante. Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaque o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não hesite em inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte desta jornada, porque somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Então não espere nem mais um segundo para compartilhar.